Meus irmãos, que o Senhor nos dê a sua paz. Estamos aqui no grupo de assistência fraterna da cidade de Goiânia para fazermos algumas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Vamos falar hoje refletir um pouco a respeito da oração. Orar significa buscar uma conexão com Deus. Talvez seja o primeiro momento em que se pode perceber a necessidade do Espírito de beber pela sabedoria, pela bondade e pelo infinito amor do nosso Pai, por meio dessa tentativa de conexão com a transcendência divina. Jesus esteve sempre em oração. Ele passou a maior parte do tempo dele mais em oração do que convivendo com as pessoas. Muitas noites em oração. Muitas madrugadas em oração. É verdade que oração também reflete, ou também significa, a ação generosa por meio da caridade, o trabalho com amor. Mas estamos falando aqui do recolhimento. Vivemos um momento de recolhimento. Um momento em que temos que ficar não apenas em nossas casas, mas temos de ficar também com os familiares e, essencialmente, conosco. Precisamos fazer essa viagem interior. O espírito, assim como o planeta Terra, necessita de recolhimento. O planeta Terra, que é um ser vivo, está, por que não dizer, um pouco mais aliviado das tensões, das pressões materialistas que ainda existem. Nesse momento, a humanidade busca o recolhimento. Busca o recolhimento pelo medo. O medo da morte. O medo da enfermidade. Mas existe uma enfermidade ainda mais profunda, que é a enfermidade do espírito que está faminto de oração. Faminto de Deus. E devido às atividades do dia a dia, devido à nossa própria vida material, acabamos que nos distanciamos de Deus e pensamos nele nas horas de aflição. Há uma necessidade de se conversar com Deus, de ter uma conversa franca com Ele. E isso começa a partir do momento que o indivíduo toma consciência de que ele tem essa necessidade. Oração não é uma obrigação, não é repetição de palavras, não significa memorização de preces e sair pela boca, mas sem ter passado pelo coração. Oração é sinceridade para com Deus. Representa a vontade do Espírito de se abrir para poder começar a escalar na montanha interior a grande ventura da evolução espiritual. No começo, algumas palavras. No começo, o silêncio. A respiração profunda. No começo do processo de oração, busca-se uma leitura edificante, pensamentos construtivos, edificantes, boas memórias de acontecimentos felizes, boas lembranças de pessoas que amamos. Mas depois desse período, depois desse momento de paz, desse momento de respiração, desse nutriente da mente com as boas lembranças, cabe ao Espírito a serenar, para que ele possa conversar com Deus. Inicialmente por meio de palavras, depois sentimentos, emoções,
depois sentimentos e pensamentos, para depois ele próprio conversar com Deus, até ele ser uma ponte, quando ele perceberá que é Deus, ou que será Deus, que falará por ele, para ele próprio, quando nós seremos canais das nossas próprias, da prece de Deus, das orações de Deus em nós. Então, no início, começamos a conversar com Deus. Em estágios mais avançados, é Deus que conversará com Ele mesmo através dos seus canais, dos seus filhos. Portanto, o Espírito tem essa necessidade. Muitas vezes, durante a noite, as madrugadas, ou antes de dormir, ou pela manhã, surge a necessidade de se fazer um planejamento. Planejamento de vida, planejamento das atividades diárias. Nada se deve começar sem pensar em Deus. Mas antes desse pensamento, sem conversar com Ele a respeito de tudo, a respeito até daquilo que nós fugimos, a respeito até mesmo de pensamentos, de sentimentos, de posicionamentos que nós queremos ocultar. Por exemplo, ressentimentos, mágoas profundas. Por isso, é o momento de renascimento. Necessitamos do recolhimento para depois voltarmos à vida social com mais amadurecimento, com mais tranquilidade, pensando mais nas coisas espirituais e menos nas coisas materiais. Embora as coisas materiais sejam fundamentais, porque vivemos no mundo material. Mas é necessário que se pense que o espírito está no corpo. Não é apenas atender necessidades do corpo, mas atender também às suas necessidades, as necessidades espirituais. Quando nós colocamos em nossos planejamentos o planejamento da grande descoberta, do processo de oração, porque oração é uma lei. A oração é uma lei que Allan Kardec estudou e chamou de lei de adoração. Quando Moisés colocou, adorarás o Senhor teu Deus, acima de tudo, ele quis dizer, pela oração. A oração é o primeiro mandamento dentre os 10 mandamentos de Moisés. Então, comecemos a conversar com Deus a respeito das pessoas, pedindo por elas, a respeito de nós mesmos, solicitando o que nós desejarmos, agradecendo tudo aquilo que nós já conseguimos. É muito interessante, antes de pedir alguma coisa a Deus, fazermos uma avaliação das bênçãos recebidas ao longo do tempo, ao longo de toda uma existência. Olharmos para trás e verificarmos quantas bênçãos ocultas, quantas pessoas aparecem em nossas vidas que nos sustentam, que nos ajudam, são verdadeiros mensageiros do nosso Pai, no sentido de fazer com que tenhamos uma caminhada evolutiva terrena com mais alegria, com mais leveza. Por isso, nos momentos de tormenta, oração. Nos momentos de decepções, oração. Para quê? Porque para nutrir o espírito, para que ele se preencha, para que ele se locuplete, para que ele se plenifique com essas vibrações suaves, as quais Santo Agostinho sempre dizia, a necessidade de falar a língua dos anjos, a necessidade de estar em sintonia com tantas mentes que pensam na paz, que pensam na esperança, que pensam e fortalecem a fé. É um momento de confiança. Confiança nas leis de Deus. Confiança na vontade do Pai. Confiança no nosso processo evolutivo. Confiança nos bons espíritos. Para que, através dessa confiança, nós nos livremos
das amarras da incredulidade, da insensatez, da iniquidade e nos fortaleçamos. É necessário subirmos a montanha da consciência, a montanha interior, e do alto começarmos a perceber todas as coisas como elas realmente são. Allan Kardec dizia que ele fazia sempre um exercício. Quando ele se via muito atribulado, preocupado com as coisas, com o trabalho dentro do movimento e da doutrina espírita, ele se imaginava fora do planeta Terra. Via a Terra de longe e começava a perceber o quanto que os problemas são pequeninos. Muitas vezes precisamos trabalhar com a imaginação, como Allan Kardec fez. Olharmos de longe, observarmos o planeta Terra e observarmos a nossa vida familiar, vida profissional, vida social, e ao retornarmos, depois desse processo de imaginação, nos sentirmos mais contentes, mais satisfeitos, mais fortalecidos. É um momento de fortalecimento interior. Meus amigos, oração é trabalho. Oração é trabalho. Estamos a todo momento, a todo instante, a buscar esse trabalho. O trabalho de sair de um nível de consciência para um nível mais avançado de consciência. De sair de um nível de sentimento egóico para um nível mais avançado de sentimento de amor fraternal, de amor universal. Por isso, precisamos fazer silêncio. Silêncio profundo, silêncio interior, silêncio que possa nos dar a tranquilidade para buscarmos esse ser superior que vai nos ajudar. No início teremos dificuldades, é evidente que manter o hábito da oração, o hábito do recolhimento, o hábito da prece, no início não é fácil. Mas o próprio Pai, os nossos amigos espirituais nos ajudam, vendo o esforço, vendo a boa vontade de querermos realmente essa conexão. Essa conexão que é um caminho de felicidade. Se a oração sem trabalho é flor sem perfume, o trabalho sem oração é perfume sem flor. Então necessitamos do hálito divino para que ele nos inspire por meio da prece, da oração, como devemos fazer, como devemos simplificar a vida, priorizar o necessário para depois o útil e depois, seguinte, o importante. É um momento de renascimento, é um momento de confiança, é um momento que temos que estabelecer essa confiança e sermos fiéis. É um momento de fidelidade aos princípios conscienciais. Fidelidade. Mas como é fácil nós nos distanciarmos do sentimento divino? Como é fácil. Muitas vezes nós nos distraímos quando está tudo bem, principalmente quando está tudo bem, não há uma dor, não há um sofrimento moral ou físico, e aí nós nos distanciamos do sentimento de religiosidade, até que venha a dor, até que venha o sofrimento, até que venha a decepção, a dor moral, e aí nós retornamos como filhos pródigos à casa do Pai. É um momento de silêncio e de fé, mas é também um momento de testemunho de fidelidade. Fidelidade a Deus também significa confiança total nele. Estamos fazendo e precisamos fazer as nossas partes. Mas ele não faz a parte dele apenas. Ele faz tudo. Muitas vezes dentro das nossas próprias partes. Então, tiremos algum instante, não apenas para pensar em Deus, mas para conversar com Ele, caminhando ou em silêncio, ou não importa, pensar em Deus. É momento para que esse pensamento seja cada vez mais forte,
cada vez mais sincero. A oração tem de ser sincera. Não adianta proferir o Pai Nosso sem perceber o que cada frase, o que cada palavra significa nessa comunhão divina. Não adianta falarmos sem sentir, sem o pensar, sentimento, e sem o sentimento do pensar. Comecemos a partir de hoje a pensar em Jesus. Por meio dele, nós vamos aprender como se deve pensar em Deus. Jesus pensou em Deus no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, às margens do Jordão, nas cidades da Samaria, na Judéia, na Galileia. Pensou muito e chorou em Jerusalém e sofreu em Jerusalém. Como ele orou junto aos seus discípulos na última ceia, diante de tantos enfermos. O mestre parecia estar em outro mundo. Caminhava sobre a terra, mas com o pensamento nas comunidades angelicais. Não era desse mundo. Nunca foi desse mundo. Como também nós não somos desse mundo. Estamos aqui de passagem e precisamos cuidar bem desse mundo para que outros que possam vir aqui encontrem um mundo mais fraterno, os que têm mais, ajudar os que têm menos, inclusive no sentido da oração. Oremos pelos que têm menos fé, esperança, estão envolvidos pela incredulidade, por sentimentos de rancor, de mágoas profundas, ou por enfermidades inquietantes. Pensemos nessas pessoas. Pensemos nos que não se alimentaram hoje. Pensemos naqueles que se encontram nos hospitais. Pensemos naqueles que trabalham dia e noite. Trabalham durante a noite enquanto nós estamos a dormir. Pessoas que cuidam de nós quando nós nem percebemos. O agricultor que planta o milho, o arroz, o feijão, e nós estamos a nos alimentar. Quanto tempo para que a semente brote? Pensemos na natureza, em todos os trabalhadores de todas as áreas, das mais complexas na vida tecnológica, às mais simples na atividade corporal. Toda atividade é essencial, mas o que é mais essencial, dentre todas as atividades, é trabalhar com amor. É fazer tudo com amor. A melhor oração é estar em sintonia com a compaixão, com a piedade e com o amor. Desse modo, nós vamos, com esse exercício, nós vamos perceber que a vida não é tão pesada quanto parece. A cruz, ela é pesada quando nós não a compreendemos. Não sabemos o porquê do sofrimento. Nada acontece sem uma causa justa de ser. Tudo tem uma razão justa de ser. E por meio do silêncio, da meditação e da prece, nós vamos aos poucos entender, com sabedoria, tudo o que nos acontece ou que nos deixa de acontecer. Muita paz a todos. Até o nosso próximo encontro. Desejamos a todos os frequentadores e trabalhadores do Grupo de Assistência Fraterna muita paz, muita luz, em especial a nossa irmã, doutora Laudelina, e sua família, e que Jesus cada vez mais nos abençoe sempre. Muita paz.